O Flamengo sempre foi mais do que um clube de futebol. É fábrica de sonhos, é celeiro de talentos, é palco onde meninos viram homens diante de milhões de olhos atentos. E, mais uma vez, um nome começa a ganhar força nos corredores da Gávea, nos campos do Ninho do Urubu e nas conversas de quem respira o dia a dia rubro-negro: Pablo Lúcio. Aos 18 anos, o volante surge como uma das grandes apostas do Flamengo para o início do Campeonato Carioca de 2026. Em um cenário no qual o clube opta por utilizar a equipe sub-20 nas primeiras rodadas do estadual, Pablo não aparece como mais um. Ele surge como projeto, como promessa real, como jogador observado de perto por ninguém menos que Filipe Luís, ídolo, técnico e figura central no planejamento do clube. Alto, imponente, com 1,88 metros de altura e uma maturidade que impressiona para a idade, Pablo Lúcio carrega números que chamam a atenção fora das quatro linhas. Multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais, e contrato válido até o fim de 2027. Mas o que realmente pesa não está no papel, está no campo, na leitura de jogo, na inteligência tática e na personalidade silenciosa de quem sabe onde quer chegar. Nascido em Joinville, Santa Catarina, Pablo teve uma infância como a de muitos garotos brasileiros. Bola nos pés, quadra de futsal, campo de terra e sonhos grandes demais para caber no bairro. Antes de vestir o manto sagrado, ele conciliava o futsal com o futebol de campo, até que a vida, como tantas vezes acontece com os predestinados, resolveu acelerar. O convite para um período de testes no Trieste, clube parceiro do Flamengo em Curitiba, mudou tudo. Foram 4 meses longe de casa, de adaptação, de aprendizado e de amadurecimento precoce. O desempenho chamou atenção. O Flamengo observou. E, então, veio a mudança definitiva para o Rio de Janeiro, aos apenas 12 anos, para integrar a base do clube mais popular do país. A captação foi feita por Luiz Carlos Azevedo, à época gerente de futebol do Flamengo, hoje no Atlético Mineiro. Pablo chegou inicialmente como meia, com características ofensivas, capacidade de jogar pelos lados do campo e presença próxima à área. Era um jogador técnico, de passe refinado, visão de jogo e boa chegada ao ataque. Mas o Flamengo, conhecido por lapidar talentos, enxergou algo a mais. A grande virada na carreira de Pablo Lúcio aconteceu no Sub-15, sob o comando do técnico Léo Xeredi. Foi ali que o garoto começou a ser recuado, testado em novas funções, desafiado a entender o jogo de trás para frente. Uma transição que exige inteligência, paciência e, principalmente, mentalidade forte. Xeredi, hoje auxiliar no Avaí, relembra a chegada de Pablo e destaca que o talento sempre esteve ali, evidente, ainda que em processo de formação. Segundo ele, desde o início, o volante chamava atenção pelo biótipo, pela qualidade técnica e pela capacidade de evolução. Como todo jovem, passou por oscilações naturais, ainda mais dentro de um ambiente altamente competitivo como o Flamengo, além do impacto emocional de trocar cidade, rotina e estrutura familiar. A adaptação não foi simples, mas foi necessária. E, sobretudo, foi formadora. Inicialmente, Pablo atuava mais próximo do ataque, como extremo, meia e até falso 9 em alguns momentos. Sua grande virtude era o último passe, a assistência que quebra linhas, a finalização precisa quando aparecia como elemento surpresa. No entanto, havia dificuldades naturais ao receber a bola de costas para o gol, especialmente sob pressão. E foi aí que veio a decisão que mudaria sua trajetória. A comissão técnica passou a estimulá-lo a jogar de frente para o campo, primeiro como camisa 8, exigindo maior intensidade, ocupação de espaços e participação defensiva. Com o tempo, os números físicos cresceram, assim como as ações defensivas, roubadas de bola, interceptações e leitura de jogo. A evolução foi clara. Não demorou para que Pablo fosse testado como camisa 5, o volante construtor, aquele que dita o ritmo, organiza a saída de bola e conecta defesa e ataque. E ele respondeu. Com inteligência, passes verticais, entendimento tático e personalidade. A adaptação foi tão positiva que o levou à seleção brasileira de base, já atuando nessas funções. O Flamengo, atento, sabia, ali havia algo especial. E foi justamente como volante que Pablo Lúcio chamou definitivamente a atenção de Filipe Luís, ainda no Sub-17. Em 2024, técnico e jogador viveram juntos um momento simbólico, a conquista da Copa Rio, com vitória sobre o Vasco. O primeiro título da carreira de Filipe como treinador. Um marco. Um elo criado.
Esse vínculo não se perdeu com o tempo. Pelo contrário, quando Felipe assumiu o sub-20, Pablo continuou no radar, sendo chamado com frequência para treinos acima da categoria. Quando o ex-lateral chegou ao time profissional, o jovem volante seguiu acompanhando de perto, participando da pré-temporada nos Estados Unidos e vivendo o ambiente do elenco principal. Em entrevista à Flamengo TV, Pablo não escondeu a emoção. Disse que estar ali era a realização de um sonho, dele e de sua família. Confessou que não esperava o convite, mas prometeu trabalho, entrega e dedicação total. Apesar disso, 2025 foi um ano de aprendizado silencioso. Poucos minutos em campo, participação pontual, apenas 20 minutos em jogos oficiais, além do amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos. Nada que apague o processo. Pelo contrário. Em clubes como o Flamengo, a paciência é parte do caminho. E o caminho de Pablo Lúcio ainda está só começando. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like agora e comenta aqui embaixo seu nome e sua cidade. O Mengão é do Brasil inteiro, e sua participação fortalece demais o canal. A base do Flamengo não é apenas um setor do clube. É uma filosofia. É um projeto de longo prazo que, vez ou outra, encontra momentos ideais para revelar seus frutos. E o início do Campeonato Carioca de 2026 promete ser exatamente isso. Uma vitrine, uma oportunidade, um palco para que nomes como Pablo Lúcio mostrem que estão prontos para dar o próximo passo. Campeão da Libertadores Sub-20 do Mundial Sub-20 pelo mais querido, Pablo encerrou a temporada com a bagagem que poucos jovens da sua idade conseguem carregar. Títulos internacionais, jogos decisivos, pressão real e a experiência de vestir a camisa mais pesada do continente em finais que ficam marcadas para sempre. Essa vivência ficou ainda mais evidente na última rodada do Brasileirão de 2025. Com o elenco principal já em período de descanso e foco total na preparação para a próxima temporada, o Flamengo entrou em campo majoritariamente com jogadores da base, sob comando de Bruno Pivetti, e empatou por 3-3 com o Mirassol. Em meio ao cenário desafiador, Pablo Lúcio foi um dos grandes destaques da equipe. Atuação segura, leitura de jogo madura, bom posicionamento, passes limpos e personalidade para pedir a bola mesmo nos momentos de pressão. Foi ali que muitos torcedores passaram a olhar com mais atenção. Foi ali que o nome começou a circular com mais força. O planejamento do Flamengo é claro. O elenco principal, que encerrou a temporada apenas no dia 18 de dezembro, após a final da Copa Intercontinental, terá janeiro focado na preparação para o Brasileirão. Com isso, o Carioca surge como espaço natural para testes, observações e afirmações. E Pablo Lúcio desponta como uma das principais apostas. Léo Xeredi, que acompanhou de perto sua formação, reforça a importância da paciência. Segundo ele, cada processo de transição é único. A concorrência no Flamengo é alta, o nível de exigência é extremo e cada oportunidade precisa ser aproveitada com equilíbrio emocional. Pablo, segundo o treinador, ainda tem o que evoluir no sub-20, mas possui potencial real para integrar o elenco profissional no futuro. E esse futuro pode começar agora. Com Felipe Luiz atento, com um modelo de jogo que valoriza volantes técnicos, construtores e inteligentes, Pablo surge como um nome que se encaixa. Não é um jogador de explosão midiática, de declarações fortes ou gestos exagerados. É um volante de construção, de leitura, de entendimento do jogo. Um perfil que o Flamengo sabe valorizar. O Carioca não será apenas mais um estadual. Para Pablo Lúcio, pode ser o campeonato da virada, o momento de transformar promessa em realidade, base em profissional, sonho em rotina. A torcida, exigente como sempre, observa. Alguns pedem reforços, outros cobram nomes prontos. Mas a história mostra, muitas das maiores conquistas do Flamengo começaram com apostas internas, com garotos que receberam confiança no momento certo. Pablo Lúcio está diante desse momento. Cabe a ele transformar oportunidade em afirmação. Cabe ao Flamengo seguir acreditando no seu projeto. E cabe à torcida apoiar, cobrar com consciência e entender que o futuro também se constrói olhando para dentro. Porque o Flamengo não vive só de contratações. Vive de identidade. Vive de base. Vive de meninos que crescem sonhando em vestir o manto e que, um dia, fazem esse sonho virar realidade. Se você acredita na base do Flamengo, deixa o like agora e comenta aqui embaixo seu nome e sua cidade. Quero saber de onde você acompanha o Mengão e o que espera do Pablo Lúcio nessa temporada.